Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora aqui no plantão do Paulinho é G4 do Campeonato Brasileiro. As 4 vagas diretas para a próxima edição da Copa Libertadores da América. São estas equipes que matematicamente brigam pelas 4 vagas para a principal competição do continente sul-americano. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e também o Atlético Paranaense. Spoiler no começo do vídeo, sempre assim, tem spoiler. São 2 números mágicos. Sempre digo isso, que é importante. Ah, Paulinho, todos fazem apenas uma projeção, só um número-chave, tu faz 2 números, sim, 2 números. Porque é diferente, gente. Existe uma pontuação de exigência para quem está dentro do G4, hoje Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Grêmio, e outra para quem está fora do G4, Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Porque eu sempre explico, quem está no G4 para garantir o 4º lugar, o G4, terminar em 4º lugar no mínimo, tem que ser melhor que o 5º colocado. E quem está fora do G4, no caso hoje, os 3 aqui, eles têm que ser melhores que o 4º colocado. Então são 2 números diferentes. Spoiler! Quem está no G4 hoje, a projeção é de, na tela, 66, 66 pontos para garantir no mínimo a 4ª posição, terminar em 4º lugar, consequentemente vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para quem está fora do G4, projeção um pontinho a mais, na tela 67, 67 pontos. Então, 66 para quem está dentro, 67 para quem está fora. Já vou explicar a partir de agora no plantão do Paulinho. E prometo para esta sexta-feira um novo vídeo sobre o G6, aí para chamada pré-Libertadores. Antes, uma dica da KTO. A KTO não tem aplicativo, gente. É site. Tá aqui o site da KTO. KTO.com. Site da KTO é KTO.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então? Classificação que apresenta Palmeiras 62, Botafogo 61-61, Flamengo 60-60, Grêmio e Bragantino 59, Atlético Mineiro 57 e Atlético Paranaense 51 pontos na tabela. Furacão está aqui. Tá brigando por vaga ainda no G4? Sim, por quê? Furacão, se ganhar os 4 jogos, chega a 63 pontos. Então, pode entrar aqui no G4, certo? Então, matematicamente está brigando. Vamos lá, então. Vamos pegar agora a projeção para quem está no G4 atualmente. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Grêmio. Para ficarem no G4 ao final da competição, eles têm que ser melhores, no mínimo, que o 5º colocado, que hoje é o Bragantino. O Bragantino tem 59 pontos. Aproveitamento de quase 58%, 57,8%, o que daria ao Bragantino, no final do campeonato, 66 pontos e 18 vitórias. Vocês lembram muito bem que eu sempre falo que para não depender de critérios de desempate, o pessoal tem que fazer sempre um ponto a mais que a projeção que está aqui, né? Não é o caso hoje. Porque como só faltam 4 rodadas, eu já posso fazer uma projeção mais real, mais realista, na verdade. Por quê? Se Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Grêmio chegarem a 66 pontos, eles vão ultrapassar o Bragantino pelo número de vitórias. Então, para eles vale 66. Então, o Palmeiras tem 62, 62. Querem ver como dá certo? Se fizer mais 4 pontos do Palmeiras, tem 4 jogos. Se fizer mais 4 pontos, uma vitória e um empate, o Palmeiras de 62 vai a 66, com 19 vitórias. Vai ter uma vitória aqui, ó, 19 vitórias. Então já passa a projeção do Bragantino. Botafogo tem 61. Se fizer mais 5 pontos, uma vitória, 2 empates, vai chegar a 66 e 19. Ali, ó, uma vitória a mais que o Bragantino. Se o Flamengo, que tem 60, fizer mais 6 pontos, vai fazer mais 2 vitórias. Vai a 66 e 19 vitórias. Vai passar o Bragantino. O Grêmio tem 59. Se fizer mais 7 pontos, vai chegar a 66. Vai ter 20 vitórias. Ou seja, 2 a mais que o Bragantino. Então, o Bragantino mantendo o aproveitamento atual, o Palmeiras garante vaga no G4 com mais 4 pontinhos, 4 em 12. O Botafogo com mais 5 pontos, 4 jogos, 12 pontos para disputar, mais 5, o Botafogo garante o G4. Flamengo, mais 6 pontos. E o Grêmio,
mais 7 pontos nos 12 que vai disputar. Se a projeção do Bragantino cair mais, cai também a projeção aqui, a exigência. Então, Palmeiras a 4 pontos do G4, determinar o campeonato no mínimo na 4ª posição, Botafogo mais 5, Flamengo mais 6, Grêmio mais 7. Entenderam? Vamos lá agora. Para quem está fora do G4, Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Quem está fora do G4 tem que ser melhor que o Grêmio. O Grêmio hoje é o 4º colocado, então eles têm que terminar no mínimo na frente do Grêmio. O Grêmio tem 59 pontos, 57,8% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Grêmio vai terminar o campeonato com 66, 66 pontos e 20 vitórias. Aqui é o seguinte, pessoal. Bragantino, Atlético e Atlético Paranaense, Galo e Furacão, vão precisar fazer mais um ponto a mais que o Grêmio, com certeza, 67. Projeção do Grêmio, 66. Vão ter que fazer 67. Por quê? Se o Braga fizer 66, olha só, ele vai fazer 18 vitórias. O Grêmio já tem 20. Se o Galo fizer 66, ele vai fazer mais 3 vitórias, vai 19. O Grêmio já tem 20. Se o Atlético Paranaense fizer mais 4 vitórias, não vai alcançar o Grêmio. Então vou explicar aqui. Bragantino tem 59. Para passar o Grêmio tem que fazer mais 8 pontos. 8 pontos em 4 jogos. 2 vitórias, 2 empates. Que dá uma campanha de 66%. Caiu o Bragantino iria a 67 pontos. Passaria o Grêmio. O Atlético Mineiro tem 57. Tem que fazer mais 10 para passar o Grêmio. Chegar a 67. 3 vitórias, 1 empate, que dá campanha de 83%. O Atlético Paranaense, pessoal, pela projeção de momento, matematicamente ele está vivo. Mostrei antes lá, no começo do vídeo. Agora, pela projeção, não. Como o Grêmio projeta fazer 66 pontos, 66, o Atlético só pode chegar a 63 se vencer os 4 jogos. Teria que fazer para passar o Grêmio 16 pontos. Não tem como fazer 16 pontos em 4 jogos. No máximo pode fazer 12. Então, pela projeção de momento, está fora da disputa o Atlético Paranaense. Só matematicamente o Furacão está vivo na disputa ainda. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Agora eu vou aplicar a campanha de cada um no segundo turno. O que mudaria? O Botafogo perderia a condição de G4 e entraria o Bragantino. Pela campanha do retorno, Palmeiras tem 62. No segundo turno, campanha de 62%. Com esse aproveitamento, nos últimos 4 jogos, Palmeiras faria mais 7 pontos. Mais 7 pontos até o final da competição. Chegaria a 69. O Flamengo tem 60. Mesma campanha no retorno que o Palmeiras. Faria mais 7 pontos, chegaria a 67. Grêmio tem 59. No retorno, 55% de aproveitamento. Também faria, pelo arredondamento, mais 7 pontos. Chegaria a 66. Bragantino tem 59. No retorno, 60% de aproveitamento. Faria, com esse aproveitamento, mais 7 pontos, chegaria a 66. Botafogo tem 61, 61. No retorno, apenas 31% de aproveitamento. O Botafogo é 18º colocado no retorno. Só 2 equipes fizeram campanha inferior ao Botafogo no segundo turno. Muito mal o Fogão no segundo turno. Faria com esse aproveitamento mais 4 pontos, chegaria a 65. O Atlético Mineiro tem 57. No retorno, 66, quase 67% de aproveitamento. Faria mais 8 pontos, chegaria a 65. E o Atlético Paranaense, que tem 51, no retorno, 44% de aproveitamento. Com este aproveitamento, faria mais 5 pontos, chegaria a 56. Então, pela campanha de cada um no retorno, sairia o Botafogo do G4, iria para a pré-Libertadores, entraria o Bragantino. Estariam classificados para a Libertadores para a campanha do segundo turno, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e também o Bragantino com o Palmeiras campeão. Certo? Deixa eu avançar aqui, pessoal. Falei para vocês, né? Como nós só temos agora 4 rodadas, só 4 rodadas agora, até o final, já posso fazer um cálculo mais preciso, mais avançado. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Grêmio estão no G4. Você lembra? Eles têm que ser melhores que o Bragantino, no mínimo que o Bragantino. O Bragantino, se vencer todos os jogos, vai chegar a 71 pontos e 20 vitórias. Então, atenção, o Palmeiras, se fizer 3 vitórias, isso aqui é um cálculo, aí sim, é matemático, pessoal, é aritmético, certo? Se o Palmeiras fizer 3 vitórias, não importa o que o Bragantino fizer, o Palmeiras estará na fase de grupos da Libertadores. Botafogo, se fizer mais 10 pontos, o Bragantino pode até fazer 12, não interessa. Se o Flamengo e o Grêmio fizerem 12 pontos, vão também ultrapassar a equipe do Bragantino. Então, de uma forma bem didática, aqui o cálculo é aritmético mesmo. Antes era a projeção, aqui é o cálculo aritmético. Se o Palmeiras fizer 9 pontos, se o Botafogo fizer 10, o Flamengo e o Grêmio fizerem 12,
consequentemente, estarão classificados para a fase de grupos. Se o Bragantino aqui, pessoal, não conquistar os 12 pontos, por exemplo, se o Braga fizer 10 pontos nos últimos 4 jogos, Flamengo e Grêmio podem fazer 10 também. A mesma pontuação do Bragantino está na Libertadores. Se o Bragantino fizer 10, o Botafogo pode fazer 8. Se o Braga fizer 10, o Palmeiras pode fazer 7. E assim, sucessivamente, vai caindo a exigência aqui. Aí se você é torcedor, por exemplo, do Bragantino, do Atlético Mineiro ou do Atlético Paranaense, a questão é a seguinte, o cálculo é o seguinte, esse é o cálculo aritmético, definido, não é projeção, é cálculo aritmético agora. O Grêmio pode chegar no máximo a 71 pontos e 22 vitórias. Então, se o Grêmio ganhar os 4 jogos, não tem como o Bragantino, Atlético Paranaense e Mineiro garantir de vaga no G4. Vou ter que secar o Grêmio. Bragantino, por exemplo, se ganhar os 4 jogos, vai chegar a 71 pontos e 20 vitórias. Para garantir a vaga, o Grêmio no máximo pode fazer 10 pontos. 3 vitórias e um empate. O Atlético Mineiro, para garantir a vaga, faz 100% de aproveitamento, 4 vitórias, tem que torcer para o Grêmio perder um dos 3 jogos, no máximo fazer 9 pontos. E o Atlético Paranaense, para ir para a fase de grupos da Libertadores, ganha os 4 jogos e torce para o Grêmio fazendo no máximo 3 pontos em 4 rodadas, ou 1 vitória ou 3 empates. Se o Grêmio fizer 4 pontos, o Furacão já não tem mais como ir para a Libertadores da América, entendeu? Esse cálculo aqui é matemática, é definitivo, aritmético agora aqui. O que valia antes vale também aqui. Se o Grêmio, por exemplo, olhem bem, fizer 8 pontos nos 4 jogos, o Bragantino pode fazer 10. Certo? O Atlético Mineiro aqui, ó. Se o Grêmio fizer, por exemplo, 7 pontos, ele pode fazer 10. Se o Grêmio fizer 1 ponto nos 4 jogos, o Atlético Paranaense pode fazer 10 para garantir a vaga. Mas nesse momento, se o Grêmio fizer, por exemplo, 12 pontos, Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense estão fora da fase de grupos da Libertadores. Vamos jogo a jogo? Vamos lá. Atlético Mineiro tem Grêmio em casa, Flamengo no Rio, São Paulo em BH, Bahia em Salvador. Nessa sequência aqui no primeiro turno, o Galo fez 6 pontos, venceu o São Paulo e também o Bahia, perdeu para Grêmio e Flamengo. Botafogo, no primeiro turno, fez 8 pontos contra Santos, Curitiba, Cruzeiro e Inter. Fogão pega agora o Cruzeiro pega o Santos, lá no Rio, e enfrenta o Curitiba na capital paranaense, recebe o Cruzeiro e depois enfrenta o Inter no Beira-Rio. Nessa sequência do primeiro turno, o Botafogo fez 8 pontos. Empatou com o Santos, venceu o Curitiba, empatou com o Cruzeiro, venceu o Inter. Não perdeu para ninguém aqui no primeiro turno o Botafogo. Bragantino tem agora o Inter no Beira-Rio, depois recebe Fortaleza e Curitiba, enfrenta o Vasco lá no Rio de Janeiro na última rodada. No primeiro turno, o Braga fez 8 pontos com a galera aqui. Empatou com o Inter, ganhou do Fortaleza, ganhou do Curitiba e empatou com o Vasco da Gama. Flamengo tem América, o jogo acontece em Uberlândia, nesse fim de semana agora. Depois, o Flamengo recebe no Maracanã o Atlético Mineiro e o Cuiabá, e na última rodada pega o São Paulo no Morumbi. No primeiro turno, o Flamengo fez 5 pontos contra América, Atlético, Cuiabá e São Paulo. Empatou com o América, venceu o Galo, perdeu para Cuiabá e empatou com o São Paulo. Foram 5 pontos que o Flamengo conquistou aqui no primeiro turno. Grêmio e Palmeiras. Grêmio tem agora o Atlético lá em Minas, depois recebe na Arena o Goiás e o Vasco, na última rodada pega o Fluminense no Rio. No primeiro turno, o Grêmio fez 7 pontos. Venceu o Galo, empatou com o Goiás, aí perdeu para o Vasco e ganhou do Fluminense. Palmeiras tem agora Fortaleza no Castelão, lá em Fortaleza. Depois recebe América e Fluminense e joga contra o Cruzeiro fora de casa na última rodada. No primeiro turno, o Palmeiras contra estes times fez 9 pontos. Venceu o Fortaleza, venceu o América, perdeu para o Fluminense e venceu o Cruzeiro. E finalmente, o Atlético Paranaense, que tem agora o Vasco da Gama em Curitiba, enfrenta o Cruzeiro fora de casa, recebe o Santos na capital paranaense e na última rodada viaja ao Pantanal para enfrentar o Cuiabá. No primeiro turno, o Furacão fez 8 pontos contra esta galera. Venceu o Vasco, empatou com o Cruzeiro, empatou com o Santos e derrotou a equipe do Cuiabá. Entenderam então, pessoal? As projeções de momento? Deixa eu voltar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Bragantino, para garantir G4, tem que fazer mais 8 pontos a partir de agora. Atlético Mineiro, para garantir G4, tem que fazer mais 10.
Galera que está no G4, Palmeiras mais 4 pontos, Botafogo mais 5, Flamengo mais 6 e o Grêmio mais 7 pontinhos. Quero a sua opinião aqui no plantão do Paulinho, hein? Matematicamente não tem ninguém classificado ainda, certo? Para G4 nesse momento. Pode perder a condição de G4 aqui, ó. Até porque a diferença do líder Palmeiras para o sexto colocado, por exemplo, é de apenas 5 pontos. 62 a 57, faltam 4 rodadas ainda. Quero a sua opinião. Desta galera aqui, ó, quais são os 4, na sua opinião, que vão disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América? Tchau.